Desta vez, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Seus Nomes Serão Escritos no Livro da Vida. Entre os ensinamentos de Deus, há a verdade sobre o Livro da Vida. Além disso, há uma igreja que tem o Livro da Vida, e há igrejas sem o Livro da Vida. A igreja que Deus estabeleceu com seu próprio sangue, quando Ele veio a esta terra, deve ter o Livro da Vida. Assim, o Livro da Vida é mencionado como o Livro da Vida do Cordeiro. O que acontecerá com aqueles cujos nomes não estão escritos no Livro da Vida do Cordeiro? Eles não podem adorar a Deus. Eles não têm o Espírito de Deus neles, e assim não podem vir a Deus nem adorá-lo. Isso é o que a Bíblia diz. Irmãos e irmãs, eu posso fazer a conclusão primeiro? Que igreja tem o Livro da Vida? A Igreja de Deus. Onde Deus Elohim se encontra, tem o Livro da Vida. Vamos encontrar o significado do Livro da Vida baseado na Bíblia. Se vocês lerem o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 6, fala sobre aquele que impede a Deus. Ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Ele deve ser Satanás, certo? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão, a besta, todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Qual é o papel da besta? Ele blasfema contra Deus, difama o nome de Deus e impede a obra de Deus. Ele é descrito como a besta aqui, mas ele é Satanás. Todos os que habitam sobre a terra, todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, adorarão a quem? Adorarão a besta que fica contra Deus. Isso foi registrado na visão que Deus deu ao apóstolo João. Os 66 livros da Bíblia são verdadeiros. A perspectiva de Deus em relação ao mundo espiritual é verdadeira. O verdadeiro Deus diz que todas as pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro adoram a Satanás de todas as formas possíveis. É uma profecia e visão que Deus deu à humanidade, através do livro do Apocalipse. Então, sem ter seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, vocês podem dizer que irão ao céu? Nunca. A não ser que Deus tome uma medida especial, como Ele fez com o ladrão à sua direita, ao dizer, hoje estará comigo no paraíso, vocês nunca conseguirão ir ao céu. Nossos nomes devem estar escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles cujos nomes não estão registrados no livro da vida do Cordeiro estão destinados a adorar a besta. Seja quem for, desde a criação até o fim do mundo, esse é seu destino. A Bíblia é um livro de profecias e também a Palavra de Deus, que desempenha o papel de telescópio através do qual podemos ver nosso futuro. Deus disse, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, farão o quê? Adorarão a besta. Então, eles podem entrar no céu? Se eles estão do lado de Satanás, que blasfema Deus e impede a obra de Deus, então, eles nunca poderão entrar no céu. Assim, nós devemos compreender quão precioso é o livro da vida para nós. Vocês não devem pensar superficialmente nas palavras. Seu nome está registrado no livro da vida. Essa
é a palavra da verdade de Deus. No momento em que seus nomes são apagados, a reverência a Deus desaparece de seus corações. Deus dá bênçãos espirituais e sabedoria que guia para a salvação, para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus guia essas pessoas e as cria. Contudo, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida seguem a besta e copiam suas ações. O que a besta faz? Ela blasfema contra Deus. Deus mostrou a importância do livro da vida e sobre aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, através da visão do apóstolo João. Pessoal, como devemos nos sentir sobre o fato de que nossos nomes estão escritos no livro da vida? Não devemos louvar a Deus, dizendo, como somos abençoados, quão gratos estamos. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim, por quê? Porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ele disse que devemos nos alegrar, porque nossos nomes estão escritos no livro da vida do céu. Como os discípulos disseram, os demônios se nos submetem, Jesus respondeu, alegrai-vos não por tal poder ou tal coisa, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida dos céus. Pessoal, seus nomes estão escritos no livro da vida do céu? Se eles estão escritos, hoje, neste sábado, neste momento, vamos dizer a Deus, ó Deus, estou realmente feliz. Muito obrigado. Não devemos dar glória e louvor a Deus? Nós pecamos no céu e fomos expulsos à terra. Os criminosos que foram expulsos do céu estão vivendo na terra. As almas que cometeram pecados no céu estão confinadas nesta terra, a cidade de refúgio, que é a prisão das almas. A fim de voltarmos ao céu, nós devemos ser aprovados como aqueles que verdadeiramente se arrependeram de acordo com o padrão de Deus. Onde estão inscritos os nomes de tais pessoas? No livro da vida. Quando vocês foram batizados, seus nomes foram registrados, certo? Vocês podem pensar, meu nome está escrito apenas na terra. Isso tem alguma relação com o céu? Jesus disse que o que ligares na terra, como será feito no céu, será ligado no céu também. Tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Por isso, vocês registraram os nomes de vocês quando foram batizados. Não podemos voltar ao céu com o corpo de pecador. Nós éramos os pecadores que foram atirados do céu por causa dos nossos pecados. Contudo, na terra, nós recebemos a graça de Deus. Nós fomos perdoados através do precioso sangue de Cristo. Assim, nós passamos pelo batismo com a mentalidade de obedecer às palavras de Deus. Se obedecermos às palavras de Deus em nossa vida, Deus chamará nossos nomes, que estarão escritos no livro da vida no último dia. Kim, fulano de tal, venha à frente. Lee, fulano de tal, venha à frente. Charles e Sunny também venham à frente. Dentre as pessoas, somente aquelas cujos nomes são chamados por Deus retornarão ao céu. Seus nomes estão escritos no livro da vida. Eles são purificados com a palavra de Deus todos os dias. Saibam eles ou não, Deus tem derramado sobre eles as bênçãos prometidas do céu. Nossos nomes não podem ser escritos no livro da vida com o corpo de pecador. Então, o que devemos fazer? Devemos renascer. Devemos remover todos os pecados que cometemos no passado.
O que recebemos para isso? Batismo. Vejamos a epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 1. Versículo 1 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, o quê? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Nós devemos sepultar nossos pecados. Nós devemos remover completamente os pecados de nós. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós devemos nos livrar dos nossos seres pecaminosos completamente. Tal natureza pecaminosa deve ser colocada espiritualmente à morte. Através do batismo, nós devemos renascer novamente em Deus. O que Deus fará com tais pessoas? Deus escreverá seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Se renascermos novamente em Deus e seguirmos os ensinamentos de Deus, nossos nomes nunca serão apagados do livro da vida do céu. Nossos nomes não serão apagados e nós receberemos boas-vindas no céu. Nosso Deus disse: alegrem-se por seus nomes estarem registrados no livro da vida do céu. Nós não devemos compreender esse ensinamento? 70 discípulos estavam pregando dependendo do poder que eles receberam de Jesus. Então eles encontraram um homem possuído por demônios. Assim eles gritaram: no nome de Jesus eu ordeno que deixe este corpo. Então os demônios ficaram alarmados e deixaram o corpo. Os discípulos ficaram animados. Eles foram a Jesus e se gloriaram sobre isso. Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles ficaram com medo de nós. Foi incrível. Nós devemos ter recebido o poder espiritual do céu. Então, Jesus lhes iluminou, dizendo: não se alegrem, porque os espíritos se vos submetem, mas alegrem-se por seus nomes estarem escritos no céu. Nosso Deus nos permite renascer com uma nova vida. Deus tem nos dado seu gracioso nome. Deus nos prometeu a vida eterna e uma glória esplêndida que a humanidade nunca sonhou e nem ninguém pode receber. Deus nunca quebra sua promessa. O problema está em nós. Deus nos diz repetidamente: mantenha sua fé até que eu venha. Conserve-se seguro até o fim. Todos nós renascemos novamente. Nós temos uma nova vida. Então, não devemos sempre manter essa nova vida. Olhar para Deus, entender Deus e esperar pelo eterno reino dos céus, para onde iremos? O que o profeta Isaías disse 2.700 anos atrás sobre as pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida? Vamos para o livro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados do quê? Santos. Todos os que estão, o quê? Que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Os restantes de Sião e os que permanecem em Jerusalém, todos que estão inscritos para a vida, serão chamados santos.
Se seu nome está escrito ou não, isso é um assunto muito importante. No passado, o Vietnã foi dividido em dois, Norte e Sul, e foi reunificado como um país comunista em 1975. No último dia, os Estados Unidos enviaram um enorme navio de guerra ao Vietnã. Foi o último navio de refúgio. Então, quem podia embarcar no navio? As pessoas que podiam embarcar eram apenas aquelas cujos nomes estavam na lista. Numerosas pessoas foram e clamaram para subir no navio. Em tal situação infernal, apenas as pessoas listadas eram permitidas embarcar no navio. Hoje, se nós olhamos para o nosso status espiritual, a última obra de escrever os nomes das pessoas na lista da salvação está sendo feita através do batismo. Quando dissermos, por favor, sejam batizados e recebam bênçãos, ninguém deve hesitar em ser batizado. O que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 5? Não vos detenhais. Quando vocês entrarem em Sião, vocês não devem hesitar. Havia uma razão para isso. Exceto as pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida, ninguém pode ser salvo. O fato de que nossos nomes estão inscritos no livro da vida é o suficiente para os anjos nos invejarem. Eles pensam, como isso é possível? Eles se envolveram com coisas más no céu e foram enviados para a terra, a cidade de refúgio. Mas eles agora recebem o grande amor de Deus. Que incrível! Além disso, eles se tornaram no sacerdócio real e reinarão para sempre. Uau! Há algo realmente dramático pelo ponto de vista espiritual. Nós fomos escolhidos para isso. Que orgulhosos e felizes estamos pelos nossos nomes estarem escritos lá. Seus nomes estão registrados não na terra, que é tão pequena como um grão de pó, mas no enorme universo, como filhos de Deus. Quão alegres vocês estão pelo fato de que apenas seus nomes estão escritos no livro da vida? Conhecendo esse fato, ninguém dirá, por favor, tire meu nome do livro da vida. Se alguém disser isso, é o mesmo que dizer, por favor, envie-me ao inferno. O livro de Isaías, capítulo 4, diz, os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Pecadores não podem ser santos. Contudo, Deus tira todos os nossos pecados através do batismo na sua aliança e nos permite renascer com uma nova vida e faz nossos nomes serem escritos no livro. Nós recebemos essa bênção de Deus. Até que entremos no céu, nós temos que fazer com que os nossos nomes não sejam apagados do livro da vida. Então, que visão o apóstolo João viu sobre aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida? Vamos encontrar a resposta no livro do Apocalipse, capítulo 20. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Os mortos são aqueles que estão fisicamente mortos. Eles estão em pé diante do trono de Deus. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia.
e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte é a morte do corpo, e a segunda morte é a morte da alma. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, para onde ele foi enviado? Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, pessoal, o fato de que nossos nomes estão escritos no livro da vida é de grande valor e muito importante. Para as pessoas cujos nomes não estão registrados no livro da vida, um certo lugar já está reservado. À luz da lei do céu, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida não têm lugar para ir, exceto ao inferno eterno. É por isso que devemos pregar com afinco e despertar as pessoas dizendo: não devemos ser lançados no lago de fogo e atormentados no inferno, certo? Recebam a graça de Deus no nome de Cristo e renasçam com uma nova vida. Então, seus nomes podem ser escritos no livro da vida do céu. Desta maneira, nós estamos entregando as palavras de Deus para que elas possam entender e sejam batizadas. Nós nunca devemos parar de pregar, nem por um momento. Todas as nossas atividades são para salvar as pessoas do pecado e guiá-las ao céu. Não devemos fornecer o amor de Cristo às pessoas. Está escrito que aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão jogados no lago de fogo. E que nós não devemos acrescentar nem tirar nada das palavras de Deus. Todas as coisas serão cumpridas conforme profetizado. Nós devemos manter isso em mente. Todos aqueles cujos nomes não estão registrados no livro da vida entrarão no lago de fogo. Então, que tal aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida? Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Mas quem pode entrar ali? Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente essas pessoas são qualificadas para entrar no santo reino dos céus. Deus fez com que nossos nomes fossem escritos no livro da vida para nos dar sua incrível graça. Quando uma pessoa é questionada, você quer ser batizada? E ela diz, da próxima vez eu serei, essa é uma pessoa que não sabe de nada. Nem todos são qualificados para terem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Entre muitas pessoas, somente aquelas que recebem a graça especial de Deus podem participar do banquete da vida. Isto é o batismo. Quando nós pensamos sobre esse assunto, é tão incrível termos nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz, nem todos podem entrar ali. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O mundo que foi preparado para essas pessoas é tão maravilhoso e glorioso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus está preparando este mundo. Desta maneira, nós estamos agora tendo um tempo muito significativo, adorando a Deus. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo, se levantará Miguel,
o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será, o quê? Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Todas as pessoas cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro entrarão no céu. Então, alguns podem dizer, já que eu me batizei hoje, estou salvo. Se eu viver ou não uma vida mundana, tudo irá bem porque meu nome está escrito no livro da vida. Contudo, o livro da vida tem uma característica mágica. Dependendo das nossas obras, nossos nomes podem ficar mais brilhantes ou desfocados, ou podem até mesmo ser apagados. Vocês podem desejar que o nome, uma vez escrito, fique para sempre. Aqueles que trabalham duro terão seus nomes estampados cada vez mais escuros, e terão aqueles que não ficarão borrados. Foi dito que aqueles que permanecem em perversão serão apagados no final. Essas palavras não são minhas, mas a palavra de Deus, que se encontra na Bíblia. Já que Deus tornou conhecido a nós sobre o livro da vida em detalhe, nós devemos fazer nosso melhor para que nossos nomes não sejam apagados do livro da vida. Vamos encontrar algumas das características do livro da vida. Salmo, de número 69, verso 27. Soma-lhes iniquidade à iniquidade, e não gozem da tua absolvição. 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Mesmo que algum nome seja escrito no livro da vida, se a pessoa permanece fazendo perversão, deixando a Deus, seu nome será riscado do livro da vida. Ser riscado significa ser apagado. Alguns nomes podem não estar no livro da vida. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, o quê? Risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Nossos nomes podem ser riscados do livro da vida. A Bíblia diz: risca-me do livro. Vejamos o versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: o quê? Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus ama a justiça e tolera as pessoas para que elas possam percorrer o caminho justo. Mas, e se continuarem a seguir os caminhos errados, seus nomes serão, o quê? Riscados do livro de Deus, o livro da vida do Cordeiro. Deus dirá: não posso perdoar essas pessoas e eu os riscarei. Essa é a vontade de Deus. Por isso Deus disse: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Certo? Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nomes podem desaparecer do livro da vida. Quando nossa fé está fraca, nossos nomes se tornam fracos e indistintos no livro da vida. E se esse estado se agrava, Deus, no final, riscará nossos nomes do livro. Irmãos e irmãs, não aceitem essas palavras simplesmente como registros literais da Bíblia. O único mundo que podemos ver agora é o mundo tridimensional. Não podemos entender completamente o que Deus diz no mundo da quinta ou de maior dimensão. Assim, Deus entrega sua mensagem a nós, usando palavras humanas para nos ajudar a entender, certo?
Deus diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por que Deus diz: sê fiel até a morte? De acordo com o estado da nossa fé em Deus, nossos nomes podem brilhar mais ou se tornar fracos no livro da vida. Se nossa fé permanecer fraca, Deus finalmente dirá: eu tenho lhe tolerado pacientemente, mas você continua se recusando a se arrepender. Ainda que você seja batizado, eu lhe riscarei do livro da vida do Cordeiro. Eu espero que nenhum de vocês sejam riscados do livro da vida. Deus diz: somente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro entrarão na Cidade Santa. Eu quero que todos vocês, irmãos e irmãs de Sião, recebam tal bênção gloriosa. Hoje, vamos nos regozijar, porque nossos nomes estão escritos no livro da vida do céu. Quão brilhantemente está meu nome no livro da vida do céu agora? Quão fraco está meu nome ali? Se vocês acham que o nome de vocês está desaparecendo pouco a pouco, vocês devem se refinar para que seus nomes possam resplandecer, certo? Vocês precisam fazer isso até que o nome de vocês possa chamar a atenção dos olhos de Deus de primeira. Aqui tem um nome que está brilhando muito. De quem é este nome? Vamos ter certeza que nossos nomes estão resplandecendo o suficiente para chamar a atenção de Deus, para que possamos agradar e glorificar o Pai e a Mãe. Nós fomos jogados a esta terra, já que cometemos pecado no céu. Mas eu peço seriamente a vocês que todos se arrependam completamente, o suficiente para poderem voltar ao céu, como príncipes e princesas celestiais. Eu espero que tenham recebido abundante graça através deste sermão. Muito obrigado.